aquilo que dizias há pouco do caso de uma pessoa que tem um cancro e poder rastrear, portanto, e não ter a noção de que esta tecnologia pode rastrear a origem do mesmo. Isto na prática o que é que significa? Ou seja, o que é que nós vamos partir do pressuposto que essa pessoa recorre aos vossos serviços, aos serviços da genética que permitam identificar qual a origem e se é ou não depois, portanto, tem origem genética. O que é que se pode mudar, tendo essa informação nas mãos, o que é que se pode mudar? Há alguma coisa que se possa fazer ou é por mera curiosidade, digamos assim? Há muita coisa que se pode fazer. O conhecimento é poderoso do ponto de vista depois da integração do que é que se pode fazer. Ah, e esse é outro mito, esse é outro mito, que é o que é que eu depois faço com esta informação. Por exemplo, existe agora, e falando no caso eh, em adultos, por exemplo, eu costumo dizer que mortes, e faz muita impressão, e esse para nós é quase a nossa urgência em ter criado esta empresa, mortes naturais abaixo dos 40 anos, muito provavelmente, estamos a falar de cancros abaixo, em idades muito jovens, jovens adultos, cancros, mortes súbitas, aquelas paragens cardiorrespiratórias, portanto, estas quase que são um falhanço da medicina moderna, porque muito provavelmente, não podemos obviamente afirmar isto inequivocamente, mas muito provavelmente há ali um problema genético de base que, se tivesse sido conhecido, poderia-se ter intervido e tentar evitar o desenvolvimento da doença, Nos ou cancros também? controlar melhor. Nos cancros também, temos o caso, por exemplo, mais conhecido da Angelina Jolie, ah, aqueles cancros que aparecem em idades mesmo muito jovens, 25, 35 anos. A probabilidade de ser genético é muito grande. Sabe-se que 1 em cada 10 cancros são cancros hereditários, ou seja, a maioria dos cancros tem mais a ver com fatores ambientais, 9 em cada 10 fatores ambientais, são cancros que aparecem mais na terceira idade, a partir dos 50, 60, e aí já é um bocadinho mais difícil destrinçar entre o que é impacto genético ou contribuição genética da contribuição ambiental. Mas aqueles cancros que aparecem em idades muito jovens, e estamos aqui a falar, por exemplo, aqueles casos de câncer da mama, de famílias que já têm câncer da mama e o câncer aparece aos 27 anos, ou câncer de intestinos também, eu tenho um amigo meu que morreu muito cedo, antes dos 35 anos, 35, 36, com câncer dos intestinos, e estas são doenças que muito provavelmente há uma origem genética. E aí saber e ter essa mutação, aliás, essa informação pode ser providencial no sentido de intervir preventivamente e evitar o desenvolvimento da doença. Existem grandes movimentos, em Portugal também existe, mas mesmo do ponto de vista internacional, nos Estados Unidos surgiu até um termo novo muito interessante, que é, nós estamos habituados que o sistema de saúde seja um sistema absolutamente binário, entre pessoas saudáveis e pessoas doentes. E aqui, por exemplo, num câncer da mama, o paradigma muitas vezes não se pode fazer análise genética até que apareça o cancro, não pode ser preventiva, não é? Portanto, depois de aparecer o cancro, vamos ver se é genético ou não, mas o cancro já lá está, já apareceu. O que é que há uma nova tendência e que nós agora, e nós aí estamos completamente alinhados e concordamos, que é uma nova, em vez de termos este sistema binário, ter um tipo de pessoas que são aquilo, em vez de ser os survivors, portanto os sobreviventes do cancro, são os previvors, isto funciona melhor em inglês, que é pessoas que previveram à probabilidade de ter cancro ou de ter aquela doença, uma doença cardíaca, por exemplo, previveram aquela doença, nunca desenvolveram a doença, mas porque foram proativos na sua gestão de saúde. Ou seja, quase que previveram à probabilidade genética de vir a ter a doença e evitaram ter que sobreviver a uma doença genética. São conceitos muito, muito interessantes. Vamos concretizar. Por exemplo, no cancro da mama, temos o caso da Angelina Jolie, pode haver indicação, inclusivamente, para fazer mastectomias preventivas, que são intervenções muito impactantes e traumáticas até, porque há ali mutilantes, digamos assim. Mas há Ou seja, outros casos mais simples. sim. Por No exemplo, caso num da cancro dos Angelina, intestinos, sim. sim. O que é que Eu só aconteceu? queria.
Sim, No sim, caso da Angelina conclui, Jolie, desculpa. ela tinha a mutação, decidiu retirar o peito, depois decidiu retirar os ovários porque estavam as Sem duas ter juntas, ainda surgido o cancro, não é? sem nunca ter Só surgido, porque estudou porque previamente o seu DNA. estava muito traumatizada por uma mãe e por uma família onde as mulheres morriam muito cedo por causa do cancro, fê-la levar e pesquisar se tinha alteração ou não. Esse é um caso muito mediático, foi um caso muito mediático, ainda se aplica hoje, mas do ponto de vista, é muito mutilante no sentido em que é muito agressivo, obriga, ou há aqui a possibilidade, A põe a fazê-lo possibilidade, a discussão, a preventivamente, não é? mastectomia, e acaba por ser assim um bocadinho, são decisões difíceis de tomar, porque são muito radicais, digamos assim, Certo. mas que são possíveis, e para aqueles casos as pessoas são opções possíveis, e no fim nós acreditamos que o dar o conhecimento depois é uma questão de não pode haver dogmas e não pode haver julgamentos das pessoas. As pessoas têm informação e depois, em colaboração com os seus médicos assistentes, as pessoas tomam as suas melhores decisões de gestão de saúde Certo. e são devidamente acompanhadas, e há aqui vários programas que se podem fazer. Este aqui é claramente o mais radical. Mas, por exemplo, num género relacionado com o câncer dos intestinos, deve-se antecipar a colonoscopia, por exemplo. E, portanto, a colonoscopia preventiva, para perceber se há uma identificação, por exemplo, de pólipos ou não no intestino, nós estamos numa medicina muito normal, ou seja, há uma curva normal e é pela média que se faz. Normalmente, a indicação e o rastreio do cancro do intestino é a partir dos 50 anos que as pessoas têm indicação para fazer colonoscopias de 5 em 5 anos. Algumas pessoas fazem, outras pessoas não fazem. Mas isto é a prescrição normal. Se a pessoa tiver uma determinada alteração para câncer que está relacionada com o surgimento antecipado ou em idades mais jovens de câncer do cólon, então aí o que ela deve fazer é começar a antecipar o rastreio e não esperar pelos 50 anos para fazer as colonoscopias e começar a fazer as colonoscopias mais cedo, de acordo com a alteração, dependendo da alteração, de acordo com os guidelines clínicas, mas de forma até, imaginemos, por exemplo, apanhar os pólipos e fazer a extração de pólipos numa fase em que ainda estão absolutamente benignos e que não são patogénicos e que não se expandiram, e portanto assim consegue-se mitigar o desenvolvimento da doença. Certo. Quem diz este, diz outras, basicamente, dependendo do género, dependendo do sítio onde há alteração, o médico, daí a importância deste ser feito em acompanhamento clínico. O médico especialista daquela área, e que é um médico que a pessoa já escolhe para ser, porque também é preciso que as pessoas se sintam confortáveis com os médicos, tenham essa confiança, não é? Mas as pessoas, os médicos, os clínicos que as pessoas escolhem para o acompanhar na sua gestão de saúde, sejam os médicos das diferentes especialidades que vão, para, naquele caso em concreto, desenhar o melhor plano para aquela pessoa. É daí até que vem aqui esta noção da medicina personalizada e medicina de precisão. Certo. Ou seja, no fundo, essa questão do intestino pode ser prevista através da análise do ADN. Ou seja, que a pessoa pode ter a predisposição para, e daí a questão de fazer as colonoscopias mais cedo, tem a ver, portanto, surge da tal análise do ADN. É isso? Essa análise do ADN, isto parece meio ficção científica, mas na verdade não é? Porque já é real e já bastante democratizado, e seguramente com os avanços tecnológicos será ainda mais democratizado. Mas basicamente com esse tipo de análise ao ADN consegue-se perceber em toda a linha, em toda a programação no fundo da determinada pessoa, os diferentes problemas que possam vir a ter com origem genética? Não, é Ou é preciso algo... desmistificar. Isso é outro mito que é preciso desmistificar. O termos a sequenciação do DNA não é termos uma bola de cristal e agora vamos saber tudo da nossa vida. Certo. Eu costumo dizer que a genética vai do branco ao preto com todos os tons de cinzento. Isto que nós conseguimos ver são aquelas alterações que são preto e branco. Há um gene que se sabe que está relacionado com a doença, alterações naquele gene vão, de certeza, originar a doença. Ainda assim, é uma minoria das doenças. São muito poucas. Estamos a falar, eu diria, eu gosto muito da lei do 80-20, eu atrever-me a dizer que se calhar 20% das doenças permite fazer isto. E o nosso tema é que, apesar de ser uma minoria, são muito impactantes e podem salvar vidas, e é por isso que nós temos esta missão de as levar às pessoas.
há todo um outro conjunto de doenças que são extremamente complexas, não está envolvido só um gene, estão envolvidos vários genes diferentes têm contribuições diferentes e depois ainda dependem muito do fator ambiental. Concretizando, que tipo de doenças estas? Por exemplo, as doenças mais relacionadas com a velhice, o Alzheimer, as neurodegenerativas, por exemplo, que as pessoas têm um fascínio imenso e uma preocupação imensa para tentar perceber se têm ou não têm origem genética, se têm ou não têm os genes do Alzheimer. Nós no Alzheimer, por exemplo, nós não conseguimos dar resposta nenhuma. O Alzheimer é extremamente complexo, é um conjunto de cerca de 5 genes, há 5 genes mais importantes que outros, mas não mais alguns, e dependente da mutação, é preciso ter uma mutação neste, mas é uma análise muito combinatória, tem muito a ver também com o lifestyle e com a vida que as pessoas levaram e as condições de vida, e portanto, o Alzheimer para mim está dentro das mais cinzentas, os genes do Alzheimer estão fechados numa caixa que eu não quero abrir, porque nós não vamos conseguir para nós. O que nos guia, a nossa fonte é, eu ao dar a informação, eu estou a ajudar e impactar positivamente na vida das pessoas ou não. Ou estou a aumentar a ansiedade. Isto até do ponto de vista ético é o princípio da beneficência contra o princípio da não maleficência, do no harm, do não faças o mal, não é? E portanto, há um conjunto de doenças que são tão cinzentas que nós nem nos atrevemos a lá mexer, porque o risco de fazer pior é maior do que o bem que dali advém. E a maior parte, estamos a falar, por exemplo, Alzheimer, diabetes tipo 2, também tem uma genética super complicada. Eu acho que até aquelas doenças que estão muito relacionadas com as doenças do envelhecimento serão doenças muito complexas em que nós não conseguimos dar respostas Para já. ainda. Exato. Exatamente, certamente, se calhar no futuro haveremos de ser capazes. Nós neste momento, eu já tive alguns contactos de pessoas que queriam que nós desenvolvêssemos uma área, uma solução, um serviço de análise genética exatamente nesta área de neurodegenerativas. E eu tive que tomar, e lá está, a questão da decisão da gestão estratégica, não é? Eu tive que tomar claramente a decisão, nós não queremos fazer isso, nós estamos focados nas outras, quer dizer, às vezes eu digo, e eu não posso falar muito, porque eu sei isso na primeira pessoa e lidei diretamente com familiares que tinham esse problema, por exemplo, na questão do Alzheimer. E, portanto, eu não digo isto de ânimo leve, muito antes pelo contrário, mas uma pessoa chegar aos 70 anos e deparar-se com um problema de Alzheimer é, digamos assim, peço desculpa antecipadamente, um bom problema, porque para que ficar estressado ou condicionado aos 40 anos porque fiz a análise e tenho uma probabilidade de ter Alzheimer superior à probabilidade da população e nós não sabemos, podemos morrer atropelados na rua, não é? Portanto, isto aqui é algo que não dá um conhecimento, é uma análise que não nos dá muito para fazer e para lidar com aquilo e vai-nos pôr uma enorme pressão na nossa vida. Sim, e eu basicamente acho que porque não há formas de depois de prevenirmos o Alzheimer, sim, não é? por acaso agora saiu uma molécula nova também muito relacionada com a prevenção do Alzheimer e isso é um tema que está muito em discussão. Eu, do ponto de vista de gestão da empresa, não quero ir por aí, porque isso é uma discussão. Todas as pessoas têm direito a ter uma perspectiva, têm direito a ter uma opinião. A ciência está a evoluir por aí, nós decidimos na empresa estar mais focados nas outras, que já toda a gente sabe que é genético, já toda a gente sabe que tem um impacto muito significativo na vida das pessoas e que mesmo para estas não há respostas. E, portanto, nós estamos mais focados naquilo que é simples, ou seja, naquilo que é um gene, mutação, doença. E, portanto, enquanto houver casos para resolver nesta área, eu fico tranquilamente a aguardar que o conhecimento, que a investigação evolua nas outras áreas das doenças complexas e no momento em que se vir que já há qualquer coisa que se possa dar que vá ter um impacto muito positivo na vida daquelas pessoas, que o conhecimento vai gerar mais bem do que mal, aí teremos o awareness para enverdar por aí. Certo. Até lá, um gene, uma doença. Certo. Sim, isto enquanto CBR, não é? Genomics, ou seja, neste momento existirão depois, ou existem uma série de outras empresas que têm focos em áreas complementares, no fundo, e que a tendência, acredito eu, é que nos próximos anos é uma área que seguramente continuará a evoluir imensamente, não é? Porque daquilo que estamos a conversar,
há tanto potencial e tanto por fazer ainda, Uhum. que seguramente será por aí, até porque resolve, resolve ou antecipa ou previne alguns tipos de doenças. E eu até queria falar num caso muito conhecido, que é o caso do Christian Eriksen, de um jogador Uhum. dinamarquês que no Euro 2020, que foi, salvo erro, até foi o ano passado, em 2021, Sim. quase morreu, basicamente, num jogo precisamente do Euro 2020, e que foi amplamente público. E ele, entretanto, regressou aos relevados, mas creio que com Um desfibrilador. Uma uma alteração que foi Um a dispositivo genética, médico. exato, e que foi a genética que lhe permitiu chegar lá. Quer-nos É importante explicar um aqui bocadinho esta? descomplicar um bocadinho que não há uma alteração genética e não há impacto. A genética não faz engenharia genética. A genética dá informação e, de facto, não foi a genética que lhe fez a alteração. O que é que aconteceu nesse caso? E que nós temos em caso em Portugal, desde o FAER até casos mais. O Ericsson teve muita sorte. Teve uma estrutura extraordinária e houve uma enorme uma capacidade de resposta fantástica. Infelizmente, muita gente não tem. Temos, e são atletas, são hipervigiados. Há um conjunto de doenças relacionadas com a morte súbita, de alterações genéticas relacionadas com as mortes súbitas. Um, Normalmente, abaixo dos 40 anos, há uma enorme, uma percentagem, mais de metade das mortes súbitas são explicadas por uma alteração genética e, portanto, o ter conhecimento dessa alteração genética permite, por exemplo, agora, há 10 anos atrás, o meu primeiro projeto na área das cardiomiopatias, que é essa classificação de doenças, era, eram, não se ingrou porque depois lá está, não havia resposta e a única resposta era não vai praticar desporto e vai ser retirado do desporto. E a pessoa não tem indicação clínica para não fazer desporto. No entanto, os dispositivos médicos evoluíram de tal maneira que neste momento ter uma dessas alterações não significa que a pessoa tem que acabar com a sua carreira desportiva e que pode continuar. E nesse sentido, o Ericsson é um caso, eu acho que é um turning point, é um ponto de viragem do ponto de vista da prática e da componente desportiva. Mas efetivamente em Portugal, eu em 2021, o ano passado, eu contei que apareceram nas notícias pelo menos 5 pessoas que acabaram por morrer nem contexto de prática desportiva. E estamos a falar, por exemplo, daquele jogador, de um jogador do Porto, de handball, que morreu também com Sim. paragem cardiorrespiratória, até uma criança de 12 anos num estágio da Federação Portuguesa de Futebol em Leiria, que também morreu. Infelizmente, há muita gente que acaba por ter estas paragens cardiorrespiratórias, em contexto de esforço intenso, no contexto de esforço intenso, são alterações que muitas vezes são compatíveis com a vida e nós conseguimos viver uma vida longa tendo aquelas mutações porque nunca estivemos presentes a esforço intenso. Em casos de atletas, quer seja de competição, quer seja amadores, que fazem este desporto de alto impacto, eu acho claramente que deveria de haver quase que uma campanha de sensibilização para as cardiomiopatias no conjunto da cardiogenética, no conjunto dos esportistas. Nós vimos, por exemplo, que há cerca de um mês na maratona do Douro e depois também na maratona de Lisboa, há cada vez mais pessoas que acabam por ter episódios de paragens cardiorrespiratórias em contexto de prática desportiva e, portanto, são pessoas que são saudáveis, são pessoas que têm um estilo de vida muito saudável, que se cuidam muito, mas que ao não saberem que têm aquela mutação, acabam por estar, e ao praticar este desporto, esta prática desportiva intensa, podem estar de uma forma inconsciente a colocarem-se em risco. Certo, eu vou fazer uma pergunta que pode ser desenquadrada ou mesmo estúpida, mas aqui o objetivo é mesmo entender em detalhe. Ou seja, basicamente, essa questão desportiva,
e imagino que os clubes profissionais, não é? E quando estamos a alto nível, neste caso estamos a falar no Euro, quer dizer, estamos a falar dos melhores jogadores do mundo que jogam nos melhores clubes de futebol do mundo, que terão os melhores departamentos médicos do mundo, acredito eu. E ainda assim, são várias as vezes os episódios deste tipo de situações. Ou seja, os jogadores são acompanhados de forma completamente escrutinada e ainda assim ocorrem estes episódios. Ou seja, o que é que se poderia, o que é que se deveria, o que é que se poderá ou deverá, ou para onde é que caminha esta questão? Deveriam os jogadores, ou poderia, ou é uma solução, por exemplo, os atletas de alta competição fazer o tal diagnóstico de ADN para perceber se tem ou não este risco, se existe este risco para acontecer, porque no fundo depois de acontecer já não existe muito a fazer, não é? Quer dizer, existe, no caso do Ericsson, ele depois instalou um dispositivo, não é? Identificou que tinha aquele problema e instalou um dispositivo que lhe permite agora, creio eu, continuar a desporto de alta competição sem risco. Mas foi aquilo que disseste, ele teve muita sorte. Ou seja, o que é que se pode fazer antes de acontecer este episódio? E se é que se pode fazer? Ou não Essa é faz? uma discussão, é uma enorme discussão. Aliás, o que acaba por caracterizar estas doenças infelizmente, são doenças que o primeiro sintoma é a morte e, portanto, de facto, não há alteração nenhuma na estrutura da parede do coração ou não se consegue detectar do ponto de vista visual e mesmo do ponto de vista de tecnologias médicas, TACs, etc., acaba por não se conseguir detectar. E é mesmo isso, é o primeiro sintoma, é a morte, é a paragem cardiorrespiratória e é absolutamente crítico. Sobre se deve ou não se deve fazer rastreio genético. Isso é um tema extremamente controverso. Nós apostamos muito e nós até desenvolvemos um serviço que é o DNF House Athlete, focado exatamente para dar este tipo de respostas, mas estamos a focar-nos sobretudo no desporto amador, nas pessoas que fazem por prazer e porque querem ter um estilo de vida saudável e não querem correr riscos de saúde. Quando nós estamos a falar em atletas profissionais e profissionalizados, há imensas discussões do ponto de vista ético, da tomada da decisão, da probabilidade de acontecer. São discussões muito complexas, porque imaginemos que nós temos um atleta. Imaginemos o que é que acontecia se o Ericsson tivesse feito, ele tinha determinado valor, tinha estado no mercado de transferências, é um ativo, é importante Certo, percebermos que sim. os jogadores são Exato. ativos, aqui entra a ética, até a contabilidade, as finanças, e é Sim, uma mas teia... em última instância é uma decisão dele, não é? Ou seja, Em última instância é uma decisão dele, mas, por exemplo, já houve situações em que a pessoa prefere não saber e tem direito de o fazer, porque estamos a falar, por exemplo, se estivermos a falar de futebolistas em que o rendimento é muito significativo. Portanto, é uma questão um bocadinho de quase de sacrifício, ou seja, eu prefiro não saber. Eu não sou obrigada a fazer esta análise, eu prefiro não saber. Se eu cair para o lado, é certo que caí, morri, mas no caminho fui capaz de tirar a minha família, fui capaz de proporcionar melhores sim. condições de vida à minha família. Eu não tenho a certeza, estas mutações, isto dá para uma discussão que é uma discussão sem fim, daí que nós tentamos antecipar um bocadinho. Neste momento já existem tecnologias, mesmo por exemplo do ponto de vista de campeonatos de federação, o Ericsson teve que sair, era jogador do campeonato italiano e ele não pôde jogar no campeonato italiano, eu creio que ele terá ido para o campeonato inglês, porque no campeonato italiano não é autorizada a prática desportiva de pessoas com este tipo de dispositivos médicos instalados. E portanto... Mas porquê? Faz sentido essa decisão? Ou é porque Não sei, está há ultrapassado? alguns países a leitura é que isto pode acrescentar riscos acrescidos para o jogador,
existem algumas leituras de que isto dá vantagem competitiva ao jogador, Ok. não se consegue, quer dizer, Mas no caso certamente cada dele, federação terá a sua justificação, né? interpretação, Sim. e de certeza que não são decisões tomadas de ânimo leves e, portanto, terão bem suportadas a tomada da decisão. O que é facto é que hoje em dia o conhecimento desta alteração já não é, e o Ericsson vem demonstrar isso, já não é impeditivo da prática desportiva. Eu acho que isso aqui é a grande lição a tirar e o grande exemplo a retirar. Já não quer dizer que seja um impeditivo. Agora, depois há uma série de decisões pessoais, decisões clínicas, de acompanhamento, que acaba por cair muito no foro privado da pessoa e da Certo. equipa clínica que o acompanha. Mas no caso dele, basicamente, ele podia ter feito esse diagnóstico previamente ao acidente, não é? Em teoria, não é? Estamos a falar em teoria. Montante. E identificar esse risco e fazer a implantação do dispositivo previamente, não é? Ou de forma preventiva, no fundo, porque sabia que corria esse risco. Isto, tecnicamente, é possível, é viável. Tecnicamente é possível, Pronto. tecnicamente é Ok. viável, sim. Ou seja, Sim. aqui já são questões depois regulatórias Sim. pronto, que estão à volta. Mas Clinicamente é possível, sim. clinicamente Clinicamente pode era haver possível essa fazer. indicação, sim, sim. Eu, eu- E há muitos, eu conheço pessoas que não são atletas de alta competição, que têm estas alterações, que se foram detectadas em idade pediátrica e que vivem o seu dia a dia normal com este tipo de dispositivos certo. portanto, não é. Sim, porque no fundo é o papel da ciência E da clínica, e da e da parte clínica sim. é essa, não é? E eu estava a falar, eu foquei-me neste caso em concreto do Ericsson, por ser, por ser amplamente conhecido, desde logo, e por ser no meio profissional, portanto, na Liga dos Campeões, digamos assim, do desporto. Foi muito impactante, Eh, foi extremamente impactante e foi mas, um abre de olhos muito mas isso significativo. acontece com muita frequência nos campos de futebol de jogos entre amigos, no dia a dia. Pois, Vê-se e muito. aí não há essa sorte. E aí não há essa Aí não sorte. há sorte de ter o suporte de salva-vidas, mas no fundo, onde é que eu quero chegar com isto? Faz sentido, obviamente, que isto é mais se calhar, um devaneio, mas de alguma forma fazia sentido. Bem, eu não digo instalar barraquinhas no meio das cidades, como se fizeram agora, como se fez no Covid, e toda a gente ir fazer o teste a ver se tem Covid ou não. Neste caso, para identificar o seu ADN, mas no futuro podemos vir a ter algo semelhante a isto, ou seja, Se eu as não pessoas. acreditasse nisso, não fazia o que eu faço. Certo. Ou Sim. seja, E não é só nestas, não é só nestas dramáticas, não é só nestas dramáticas que estão envolvidas. Quer dizer, eu acho que a genética pode ter, aliás, esse é um propósito, não só meu, e não estou sozinha nisso, nós temos uma equipa que acredita plenamente nisso. Há aqui muito espaço para fazer uma prática de medicina mais preventiva, em que, num contexto mais tranquilo, mais natural, sem ligarmos a estes eventos tão impactantes, em que as pessoas, devidamente acompanhadas pelos seus médicos e pela sua equipa clínica, podem tomar decisões de saúde para tomar a decisão da sua vida. Eu neste momento eu vejo tanta gente a fazer trial e a fazer desportos de altíssimo impacto, eu não me sentiria confortável sem saber se tem ou não, se não tem. Obviamente depois há outros fatores, na minha família não há ninguém, não há histórico de mortes súbitas, portanto, há aqui, eu diria numa primeira fase, e para não ser muito radical e para dizer para toda a gente, logo de início, sobretudo se existem histórias familiares que preocupam de pessoas na família, pais, tios, avós, primos, onde aconteceu um evento dramático destes, eu diria que as pessoas poderiam ativamente considerar poderiam ter ou deveriam ter acesso a consulta com geneticista, para perceber se perante aquela análise, aquela história familiar, se há ou não há, primeiro tomar esta consciência se aquela história pode ou não pode ser justificada utilizando a análise de genes, se a genética pode ou não pode efetivamente ajudar, e no caso de poder haver ali uma causa genética, avançar com a análise, sim. certo. Até porque essa informação não está devidamente disseminada, ou seja, eu enquanto cidadão não tenho, ou não tenho, mas depois desta conversa fiquei com maior percepção, claramente. Não tenho acesso, não tenho acesso, porque hoje em dia todos temos acesso à informação, mas não está devidamente
acho eu, ampliada. Ahm, Esta questão que estávamos a falar, que é haver determinadas doenças, e não todas, não é? Não são todas as doenças, mas há determinadas doenças que têm alto caráter genético, não é? No fundo, Uhum. termos essa percepção. De facto, quando vamos ao médico, o médico pergunta, portanto, pede o historial, não é? Quando o miúdo nasce, desde logo o pediatra pede todo o historial clínico da família, etc. Provavelmente para fazer esse primeiro encontro, mas fica-se por aí, não é? Uhum. Fica-se por aí, depois não há, para já não há avanço, mas será algo que acredito então que nos próximos anos vai evoluir. Depois eu queria fazer uma outra, ou melhor, duas questões. Uma por curiosidade, eu tenho ideia, quando estudava, portanto, na universidade, só existia um curso de genética no país. Não sei se tenho a ideia errada, e provavelmente isto já evoluiu, porque também já passaram, não sei, 15 anos talvez, que era na UTAD. Uhum. Existe, isto para chegar também à questão de que provavelmente é uma profissão de futuro, por um lado. Por outro lado, nós estamos a formar as pessoas necessárias para o que esta indústria, entre aspas, vai necessitar. Nem, ou seja, também uma vez mais são questões estruturantes de certa medida e nós vemos um bocadinho isso até vindo da biotecnologia, percebendo como é que estão a ser levados os próximos clinical trials, ensaios clínicos, a tipo de tecnologias que aí vêm, cada vez mais é preciso este conhecimento de genética. Existem muitos cursos que acabam por formar técnicos. Eu não sou geneticista, mas tirei bioquímica e estou nesta área. A nossa geneticista molecular tem os certificados todos para fazer reportes clínicos, e ela é bióloga, ela vem da biologia, portanto há aqui eu diria que o ponto de entrada, há muitos cursos que acabam por ter esta componente que nós chamamos de biologia molecular do estudo de DNA. Uh, o tema está em que o geneticista, o médico geneticista e as únicas pessoas que podem fazer este tipo de aconselhamento genético têm que ser médicos, e são médicos geneticistas, médicos com a especialidade da genética. E aí claramente que não há formação, não há formação em quantidade suficiente para fazer face às necessidades de futuro. O desafio, e eu creio que mais cedo ou mais tarde haverá uma necessidade de repensar um bocadinho o modelo. Por exemplo, em Espanha, aqui ao lado, existe a especialidade, o curso, a especialização em aconselhamento genético, e o aconselhamento genético já não precisa de ser feito por um profissional, por um médico, são profissionais de saúde complementares que acompanham a pessoa, explicam à pessoa o que é que são este tipo de doenças genéticas, como é que elas se originam, fazem esse tipo de acompanhamento e, portanto, esta questão mais introdutória acaba por ser feita por outro tipo de profissionais de saúde. Em Portugal, o aconselhamento genético só pode ser feito por médicos geneticistas, e do ponto de vista da análise dos dados genéticos, nós temos muita gente que acaba por ser formada aí, muito embora não haja o curso específico para isto, ao longo da vida e ao longo das especializações, muitas pessoas fazem esse tipo de análise, até porque, por exemplo, em ambiente de investigação e dentro das nossas universidades e da nossa academia, nós temos muita gente a estudar fatores genéticos, a fazer projetos de desenvolvimento e envolvimento de fatores genéticos, não só de desenvolvimento das doenças humanas, mas, por exemplo, mesmo de outros animais. Como eu dizia, o código genético é universal e, portanto, uma pessoa que sabe fazer interpretação dos dados genéticos depois só precisa de algum reposicionamento para entender o contexto clínico, e é preciso muito uma consciência ética e uma maturidade muito significativa. Às vezes não é por acaso que eu muitas vezes a brincar eu digo que nós somos fundadores, ou somos uma equipa de fundadores e empreendedores de cabelos brancos. Nós estamos nisto há 20 anos, nós temos vida, somos pais, temos família e temos uma noção do mundo bastante ponderada e temos muita consciência dos princípios éticos do no harm, do princípio de não maleficência, da beneficência e da autonomia das pessoas, e como é que estes temas acabam por se equilibrar. Mas eu também diria que do ponto de vista da formação em ética também há aí muita coisa para fazer. Certo.
E agora, para terminar, uma questão que provavelmente dava um novo episódio só a falar disto, que tem muito a ver com a ética, que já falaste várias vezes, ahm, e que, portanto, basicamente a manipulação genética é algo que é proibido em muitos países, inclusive em Portugal e na maior parte da Europa, mas não é em países como os Estados Unidos ou a China. Portanto, isto coloca uma questão que, desde logo, portanto, isto numa visão mais futurista, eu creio que do ponto de vista técnico isto ainda não é fazível ao dia 2, mas já se fala nos designer babies, não é? Que são, Uhum. em teoria, a tecnologia poderá caminhar para aí, se não for limitada depois do ponto de vista regulamentar. Que é as pessoas poderem escolher a cor dos olhos, até há um filme muito conhecido sobre isso, dos Sim, filhos, sim. da inteligência, a necessidade de oração, porque há uma série de coisas que podem ser influenciadas. Uhum. Mas basicamente isto para perguntar o quê? A questão ética poderá travar ou está a travar linhas de investigação no campo da genética, e aqui já não estou a falar na lógica dos designer babies, estou a falar do ponto de vista para desenvolver soluções clínicas, Uhum. e depois também há uma série de zonas cinzentas em questões de que é que são clínicas ou não, não é? Porque há determinadas doenças que não são consideradas doenças por uma parte da comunidade científica, portanto, isto há aqui muito por onde Uhum. explorar, mas a questão ética tem um papel, no fundo, preponderante na investigação nesta área, não é? Sabendo que depois aquilo que nós poderemos considerar como a barreira ética, nós europeus, por hipótese, pode não ser o mesmo do que os chineses vão considerar, ou Sim. os americanos, ou o que quer que seja, ou seja, há aqui uma barreira ao dia de hoje que condiciona a questão da investigação. Não é por acaso que na última pergunta, né, eu estava a acabar de levar a questão exatamente da ética e da maturidade e da consciencialização das pessoas. E, efetivamente, e esse caso da escolha dos bebés, da cor dos olhos dos bebés, eu acho que neste momento é aquilo que está a prejudicar e acaba por prejudicar, e as pessoas erguem imediatamente, porque pensam nisso, erguem imediatamente barreiras à palavra genética e bloqueiam e não tiram o que daí se pode tirar de bom do ponto de vista da doença e não, temas não tão futuristas. E, portanto, eu tenho uma irritação particular com esses casos, porque são mais assustadores e afastam as pessoas e evitam que as pessoas tirem partido daquilo que podem usufruir com este conhecimento. Do ponto de vista da evolução, eu acho que é claro, isso é exatamente, é uma questão ética, é uma questão regulamentar. Do ponto de vista tecnológico, uh, cada vez mais existem tecnologias que podem fazer, que podem utilizar para fazer isso, mas, por exemplo, neste momento, o saber determinado, há coisas que já estão implementadas no dia a dia clínico. Já existe um conjunto de doenças onde existe indicação e autorização ética para, por exemplo, se fazer uma coisa que é, do ponto de vista da medicina reprodutiva, a seleção de embriões para implante. Obviamente que as pessoas não podem fazer seleção para implante para o género da cor dos olhos, mas há determinadas doenças que são tão graves, tão graves, tão graves, que e famílias que se calhar já tiveram bebés e a quem lhes aconteceu isso, que não sobrevivem, por exemplo, ao primeiro ano de vida, em que existe uma indicação clínica e ética de aquelas famílias serem acompanhadas em medicina reprodutiva e de fazer uma seleção de embriões de forma a garantir que o bebé que vai nascer é um bebé que não vem com aquela doença. Portanto, há aqui coisas que já são feitas, não tanto do domínio da edição genética, sendo que a certo toda a gente pensa muito imediatamente naquele cientista chinês que já fez edição genética, mas eu tenho muito respeitinho pela natureza e acho que as pessoas não devem andar a brincar a Deus, e às vezes nós queremos melhorar tanto queremos melhorar tanto que depois podemos estar a melhorar aqui e a prejudicar no outro lado. E eu aí acredito completamente, nós humanos,
somos um produto de milhões de anos de evolução. Cada vez que nasce uma criança, ela tem cerca de 5.000 alterações novas. A maior parte das vezes estão em zonas que não vão causar problemas, não vão ter impacto na doença. Mas nós, às vezes, nós olhamos para a nossa vida como o princípio e o fim, mas não, nós fazemos parte da humanidade, nós somos uma espécie e na natureza o que interessa é sempre a sobrevivência da espécie, do humano, digamos assim, Certo. e obviamente que vai haver aqui há um processo de evolução, nós somos um fruto de um processo de evolução passado e eu às vezes olho muito para o DNA como o Patek Philippe, de You Never Really Own It, nunca é nosso, nós só somos os guardiões para a transmissão das futuras gerações. E portanto, eu tenho muitas reservas e não gosto nada de entrar por aí quando começamos a entrar nesse campo um pouco especulativo da melhoria aqui, porque às vezes nós sabemos isso, estamos a melhorar uma coisa e estamos a descompensar no outro lado e não Certo. conhecemos perfeitamente o sistema. Portanto, eu sou muito naturalista, acredito na evolução natural, mas obviamente de uma forma consciente, e há já uma série de ferramentas que nos permitem fazer, por exemplo, a questão sem ter que estar a mexer e a editar no gene, fazer esta seleção pré-implante para quando as doenças são mesmo muito graves. E aí nós temos estruturas, a medicina reprodutiva pode dar soluções, e existem estruturas éticas que identificam quais são os genes para as quais há recomendação para que isso seja feito. Isso já é uma prática clínica nos dias de hoje. Certo. Bem, eu tinha-me. Havia aqui uma questão que eu queria fazer e que não a fiz, e portanto esta sim é mesmo a última, para Uhum, terminar, que tem a ver com uma tecnologia que vocês têm patenteada. uhum. Podes-nos explicar de uma forma muito simplista que tecnologia é esta e porque é que foi alvo de patente, ou seja, porque é que se diferencia do que é que Sim. existe, o que é que faz de diferente? O engraçado é que aquilo que nós temos patenteado não é propriamente a tecnologia da sequenciação de DNA, é a infraestrutura tecnológica que nos permite estar no mercado de uma maneira diferente de todos os outros. Nós partimos do princípio que as pessoas que confiam em nós para fazer este tipo de análise e para guardar e armazenar os dados ao longo da vida, temos aquela forma diferente de atuar, que é, partimos do princípio que se temos a mesma sequenciação, a sequência de DNA desde que nascemos até que morremos, podemos sequenciar uma única vez como um investimento e armazenar os dados e depois utilizar isso na prática, no dia a dia e ao longo da vida para a gestão da saúde das pessoas. Nesse sentido, nós temos a patente é mais em toda a infraestrutura tecnológica, do ponto de vista da forma de como os dados são armazenados, da forma como os dados genéticos são desacoplados dos dados pessoais e protege de forma anónima, na forma como, e sobretudo, a pessoa, o dono dos dados e completamente compliant com aquilo que é o RGPD, a pessoa é o dono dos dados e gere e tem palavra a dizer sobre quem é que acede e quem é que não acede aos dados genéticos e nesta interação com as diferentes áreas clínicas. Por exemplo, imaginemos que eu tenho os meus dados guardados no nosso sistema e eu vou amanhã a um cardiologista e eu posso dar indicação ao cardiologista e dar acesso ao cardiologista para ter acesso aos meus genes ou à informação nos meus genes, mas só os genes relacionados com a cardiogenómica e que o geneticista e que o cardiologista utilizar na sua prática clínica. Como é óbvio, nenhum cardiologista vai dar respostas clínicas a problemas de outra área clínica, não é? E, portanto, o que nós temos patenteado é isto, é as pessoas gerirem a sua informação, genética, e gerirem-na e permitirem a forma como ela é utilizada e depois as diferentes áreas clínicas terem acesso a janelas diferentes do genoma e de todos os genes como um todo, mas que são as janelas que lhes são úteis clinicamente e, portanto, não há aqui o risco sequer, até do ponto de vista de proteção, não há aqui o risco de uma pessoa de uma área clínica estar a ter informação por curiosidade de outra área clínica e para a qual não vai dar resposta. E, portanto, Certo. aqui é um tema, esta patente é sobretudo do ponto de vista de infraestrutura e de proteção de privacidade também e de segurança. Ok. Para todos, tanto das pessoas como dos profissionais de saúde que acompanham a pessoa. Ok, muito bem. Bem, Ana, uma vez mais agradeço a tua disponibilidade. Foi uma conversa muito rica em conhecimento. Eu pessoalmente acho que é um tema que é pouco falado na sociedade,
civil, quer dizer, no dia a dia, para o comum das pessoas, e portanto daí se calhar também existirem tantos mitos sobre alguns destes temas que falamos, e portanto espero que seja um episódio muito interessante para quem nos ouve. Partilhem com quem acham que possa gostar deste tema, nunca é demais partilhar. E Ana, obrigado pela disponibilidade e por ter estado aqui presente e por todo o conhecimento que partilhaste com todos nós. Foi um prazer.